Deus seja louvado. Glória a Deus. Como eu sempre falo para os meus irmãos, os irmãos podem perguntar, os irmãos podem tirar sua dúvida, tá bom? Os irmãos podem participar. É importante a participação dos meus irmãos, porque assim nós aprendemos um com os outros, tá bom? Em nome de Jesus. Quem trouxe a apostila na página 73 e o ensinamento, estudo de número 31, glória a Deus. Estudo de número 31 na página 73 da nossa apostila. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui no nosso estudo fala sobre a sã doutrina. A sã doutrina. O que os irmãos entendem com sã doutrina? Alguém arrisca um palpite? Sã doutrina? Uma doutrina santa, muito bem. Uma doutrina sã. Sã é uma doutrina que não é enferma, é uma doutrina que não está imaculada, é uma doutrina santa e sã, né? Uma doutrina pura, verdadeira, uma sã doutrina. Que bênção, né? Glória a Deus. Aqui, aleluia, no ensinamento, glória a Deus. O que é doutrina? É o ensinamento que um determinado grupo ensina e vive por meio dele. Isso é uma doutrina. É o ensinamento. É aquilo que nos é ensinado, é uma doutrina. Nós recebemos a doutrina dos nossos pais. Quer dizer, nossos pais nos ensinaram como nós deveríamos viver, como nós deveríamos nos comportar. É a doutrina do meu pai, a doutrina da minha mãe, a doutrina dos meus avós. Assim eles nos ensinaram. Por isso nós fazemos assim, por isso nós fazemos desta maneira. Lá no livro de Jeremias, eu só não me lembro agora, me parece que é no capítulo de número 29, mas não precisa abrir não. Mas Deus ele faz um comentário positivo sobre os filhos de Recabias. Os filhos deles, eles não bebiam vinho. Então Deus pegou a Jeremias e falou assim, chama os filhos de Recabias, chama eles para o templo. Deus mandou Jeremias chamar os Recabias para entrar no templo do Senhor. Aí os cabeças, os príncipes dos Recabias, entraram com Jeremias na igreja. Chegou lá na igreja, Deus falou para Jeremias, pega agora taças e põe vinhos para cada um deles, para eles beber. E Jeremias, o profeta, ele está sendo obediente à voz de Deus. Jeremias não sabia desse costume deles. Aí Jeremias pega as taças, coloca na frente de cada um e enche a taça deles. E eles ficam lá, ficam olhando para Jeremias. Aí Deus fala assim para Jeremias, fala para eles beber o vinho. Aí Jeremias fala assim, bebe o vinho, pode beber, eu coloquei aí para vocês beber. E eles falaram, não, a gente não bebe vinho. Aí Deus disse, tá vendo? Por causa do pai deles, que disse que eles não deveriam beber vinhos, nenhum deles bebe vinho. Então Deus, ele falou positivamente a respeito de um costume que o pai deles havia passado para eles, ou seja, era uma doutrina que eles receberam do pai deles, e que essa doutrina, e por causa dessa doutrina que o pai deles passou para eles, eles foram abençoados. Deus abençoou eles, porque eles se mantiveram no ensinamento dos seus pais. Então, doutrina é ensinamento. Aleluia. É o ensinamento que um determinado grupo ensina e vive por meio dele. Então, a doutrina é um ensinamento que é ensinado, vamos dizer assim, os espíritas ensinam
tem um tipo de ensinamento. Os ubandistas têm um tipo de ensinamento. Os crentes têm outro tipo de ensinamento. Mas tudo isso são doutrinas que eles aprendem com o seu grupo. E nós temos uma doutrina. Nós temos ensinamento. Agora, e a sã doutrina? O santo ensinamento, o verdadeiro ensinamento. Aonde está? Aonde nós vamos encontrar o verdadeiro ensinamento? Glória a Deus. Aqui diz assim, a sã doutrina sempre foi dita como a doutrina das igrejas ou dos ministérios. Como a Deus é Amor diz que a sã doutrina é a doutrina que eles ensinam lá na Deus é Amor. A congregação diz que é o ensinamento que eles ensinam lá na congregação. Mas nós dizemos que a sã doutrina é o ensinamento que nós ensinamos aqui. Os espíritas dizem que os ensinamentos deles é a sã doutrina. Os testemunhos de Jeová falam que a sã doutrina é o que eles ensinam lá. E agora? Aonde está a sã doutrina que Deus ensinou aos apóstolos? Visto que nenhuma dessas doutrinas se concordam. Não é verdade? A Deus Amor fala assim, aqui é a sã doutrina da palavra de Deus. Aí eu chego e falo assim, aqui na igreja apostólica é a sã doutrina da palavra de Deus. Só que o nosso ensinamento e o ensinamento da Deus é Amor não se batem. Quem está errado? Aí vem a congregação e fala, a sã doutrina é aqui na nossa igreja. Só que a sã doutrina que é ensinado lá na congregação não bate com a doutrina da Deus é Amor e não bate com a doutrina que é ensinada aqui. Mas todos nós estamos falando que nós estamos ensinando a sã doutrina. Todos nós estamos falando, eu sou o portador da sã doutrina. Alguma coisa está errada, concorda? Alguma coisa está errada. Porque se é sã doutrina, então tanto a Deus Amor, como a igreja apostólica, como a congregação, como a universal, como a testemunha de Jeová, todos deveriam falar a mesma coisa. Todos deveriam ter o mesmo ensinamento, a mesma doutrina. Porque não existe 3 Bíblias, não existe 3 deuses. Só existe um Deus, uma palavra e uma doutrina santa. Uma sã doutrina. Não existe para cada igreja, para cada ministério, uma sã doutrina. Não existe isso. Então o que a gente tem que entender? Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa não está batendo. Não sei o que é. Alguma coisa não está se encaixando. Porque eles não se unem, nós não nos unimos na questão de ensinamento de doutrina, nós não nos unimos, não falamos a mesma coisa. Quando um concorda numa coisa, discorda na outra. Quando 2 concordam em uma coisa, o terceiro está discordando em outra coisa. Então é questão de lógica. Essa sã doutrina não está segundo as escrituras sagradas. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. E agora? Aonde está a sã doutrina que Deus ensinou aos apóstolos? Visto que nenhuma dessas doutrinas se concorda. A sã doutrina é um ensinamento são. É um ensinamento que não é enfermo, é são. É um ensinamento santo, é um ensinamento puro, é um ensinamento verdadeiro e não é um ensinamento mentiroso. Por isso é a sã doutrina, é um ensinamento são, puro e santo. Glória a Deus. A sã doutrina diz respeito àquilo que Deus fez para a igreja.
através de Cristo ou por intermédio de Cristo, como diz Deus, age ou interage nesta nova aliança, aleluia, em Cristo. Então, como nós vamos encontrar a sã doutrina na palavra de Deus? É o ensinamento daquilo que Deus fez por intermédio de Jesus, ou através de Jesus para com a igreja. Então isso é santo, isso é verdadeiro, isso é um ensinamento puro. Quando a igreja ensina o que Deus fez através de Cristo para com a igreja, é um ensinamento verdadeiro. Quando a igreja ensina o que Deus fez por intermédio de Cristo para com a igreja, este é o ensinamento, esta é a doutrina da igreja, dos apóstolos, de Jesus, de Deus. Então, sã doutrina não tem nada a ver com corte de cabelo, com bigode, com saia, com calça, com brinco. Sã doutrina não tem nada a ver com isso. Isso pode ser um sã costume, sim, necessário e verdadeiro, mas não é a sã doutrina, o santo ensinamento da palavra de Deus. Porque o santo ensinamento diz que através de Cristo Deus fez algo em você. Através de Cristo Deus operou algo na igreja, em cada irmão, em cada irmã. Vamos lá, aleluia. A sã doutrina é encontrada nas Escrituras Sagradas, na carta dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, mais precisamente nas cartas de Paulo, enviadas às igrejas, as revelações que o Espírito Santo deu aos apóstolos, e eles passaram a ensinar às igrejas. Essas são as sã doutrinas, aleluia. Então, as sã doutrinas estão contidas nas cartas dos apóstolos. Você vai encontrar o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago. Lá se encontra o ensinamento puro, santo e verdadeiro. E é isso que a igreja tem que pregar. E é isso que a igreja tem que ensinar. E não ir para o outro caminho. Porque esse outro caminho, ele vai nos desviar da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos encontrar a sã doutrina nas Escrituras Sagradas desta forma. Quando a Bíblia fala nele, por ele, através dele, por meio dele, em Jesus Cristo. Então, toda vez que você encontrar nas Escrituras, nas cartas apostólicas, nele quem? Em Jesus. Como que você vai encontrar alguma parte em Jesus? Quem lembra de alguma escritura que fala em Jesus com respeito à igreja? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então esse é o ensinamento que essa é a doutrina que deveria ser ensinada. Aquele que está em Cristo, nele, é uma nova criatura. Por Cristo. Esse é o ensinamento. Deus fez algo por meio de Cristo que alcançou a igreja, que foi dado para a igreja. Por ele e através dele, através de Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. Aleluia. Então, a sã doutrina, ela vai falar o que Deus fez com você por meio de Cristo. Quem você é em Cristo. Aonde você está estando com Cristo. Este é o verdadeiro ensinamento. Esta é a sã doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, aleluia. 1 Coríntios capítulo número 3. Vamos pegar aqui, aleluia.
1 Coríntios, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Vai dizer assim, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 25. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo escreve à igreja de Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vós, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Eu não sei porque eu marquei até o 25 aqui, porque vai até o 23 só. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que recebeu a revelação da graça de Deus. E ele colocou o fundamento. E esse fundamento é Cristo. Deixa eu explicar aqui uma coisa que é importante você perceber, entender. Existem dois tipos de apóstolos. Existe o apóstolo de fundação e o apóstolo de edificação. Aqui está falando sobre o apóstolo de fundação e o apóstolo de edificação. Por quê? Porque os apóstolos que andaram com Cristo, Pedro, João, Tiago, Paulo, os apóstolos que escreveram a Bíblia são apóstolos de fundação. Eles colocaram o fundamento, eles colocaram o alicerce. Os demais apóstolos que são levantados nos dias de hoje são apóstolos de edificação. Eles vão edificar a igreja em cima deste fundamento. Ou seja, eu como apóstolo, eu não posso vir com uma revelação nova e colocar um fundamento novo para a igreja. Eu não posso colocar uma base nova para a igreja. Por quê? Porque ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar uma base nova para a igreja. O que foi colocado, nós temos que edificar em cima desse fundamento. E quando nós edificamos em cima desse fundamento, nós estamos edificando em Cristo. Tudo que
fizer, vamos fazer em Cristo. Se você está em Cristo, você recebe, aleluia, as bênçãos de Deus. Quando você está em Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, bom, o apóstolo Sérgio vai edificar sobre o fundamento que é Cristo. Mas ele vai edificar uma igreja que perece muito rápido, uma igreja de palha. O que vai acontecer quando vier o tempo da prova, da provação, o fogo? A igreja de palha se queima, e muito rápido. Mas vamos dizer que nós somos aqueles cristãos que agora eu estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo, mas eu estou edificando com ouro. É ouro. É precioso esta igreja. E o fogo vai vir, o que vai acontecer com o ouro? Vai derreter do mesmo jeito. Ele fala assim, mas se for de prata, de madeira, tudo isso perece com fogo. Mas só que quando a igreja está em Cristo, todavia o tal acontecerá com ele. Todavia o tal será salvo. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, versículo 14. Se a obra que o apóstolo Sérgio edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Bom, então o Sérgio vai receber galardão. Se a obra que o Sérgio edificou se queimar, sofrerá perda, mas o tal, todavia, como pelo fogo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, se você está em Cristo, você pode até chorar, sofrer, se entristecer, perecer, mas todavia será salvo, porque Cristo é o fundamento, é permanecer em Cristo, não pode sair de Cristo, não pode sair do fundamento, não pode se afastar, não pode se desviar, não pode descansar. Eu vou descansar só um pouquinho no mundo, eu vou ficar só um tempinho no mundo e depois eu volto. Não pode, porque se você perecer lá no mundo, você não está em Cristo, não está sobre o fundamento. Mas se você está sobre o fundamento e perecer, Cristo te garante a tua salvação. É por isso que eu oro. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Porque eu acredito naquilo que está escrito. E é uma importância, irmãos, a igreja entender uma coisa. Às vezes, nós não compreendemos com clareza o que está escrito. Mas se está escrito, mesmo eu não compreendendo, eu creio. Porque eu não posso crer só quando eu entender, só quando eu compreender. Eu não posso crer só quando o céu se abrir, a revelação ficar clara para mim. Eu não posso crer só quando tudo tiver sentido, razão para mim. Eu não posso crer só assim. Eu preciso crer mesmo quando eu não entendo. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra é a verdade. E se a palavra está dizendo, todavia o tal será salvo, é porque vai ser salvo. O Espírito Santo de Deus não deixa meio termo, não deixa dúvida. Todavia, o Sérgio fez uma igreja edificada sobre Cristo. É uma igreja de palha, vai queimar com fogo. Vai queimar com fogo, vai perecer pelo fogo, vai perecer pelo fogo, mas todavia o tal, a igreja será salva, o tal será salvo. É por isso que ele fala, primeiramente sobre o alicerce, o fundamento da igreja, o fundamento. Aí depois ele fala, vós sois o templo de Deus.
Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois a igreja que está edificada sobre o fundamento. Entendeu? Você é o templo que está edificado sobre o fundamento. E aqui é importante notarmos uma coisa. Ele está falando aqui, glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Aqui, versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Cristo, Jesus Cristo. Quem é o fundamento, o alicerce? Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 16. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Então o que a Bíblia está mostrando aqui? Jesus é o alicerce e vós é o templo. Jesus é o alicerce e vocês são a parede, o teto. Esse templo está em cima de um alicerce. Agora, se esse templo perece por causa do alicerce, que é você que é o templo, o tal será salvo. Aí a gente pergunta assim, vamos fazer a pergunta aqui. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Mas o que? Todavia, como pelo fogo. Mas quem é esse tal? Quem é esse tal? Quem é o tal? Não tem um ditado que assim, você é o cara, eu sou o cara. Quem é o tal? Não sabeis vós, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Então esse tal é o templo. O templo que vai perecer por causa do fogo. O templo que perece por causa das provações. Mas o templo estando em Cristo, que é o alicerce, o templo que é você, que é o tal, será salvo. Isso traz esperança para você dizer, que bom, significa que eu vou nadar e não vou morrer na praia. Eu vou nadar e vou chegar no destino que é a salvação. O Espírito Santo de Deus me dá a certeza da salvação. O Espírito Santo de Deus te dá a certeza da tua salvação. Porque o tal será salvo. Então Jesus, ele é o alicerce. Aqui, esse ensinamento diz que tudo que a igreja for fazer deve ser feito em Cristo. A doutrina tem que estar fundamentada em Cristo. Cristo deve ser sempre o centro de tudo. Não se pode ensinar salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum outro, somente em Cristo. Então a doutrina, a sã doutrina, ela tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Se você quer conhecer a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a doutrina, o ensinamento puro, santo e verdadeiro, esse ensinamento tem que estar em Cristo, tem que falar de Cristo, tem que apontar para Cristo, tem que se unir com Cristo. Se esse ensinamento estiver fora de Cristo, não é a sã doutrina, não é o santo ensinamento, não é o verdadeiro ensinamento. Porque somente em Cristo há salvação, porque Ele é o alicerce. E o apóstolo Paulo falou que Jesus também não é somente o alicerce, ele é o cabeça da igreja. Quando o apóstolo Paulo compara a igreja como templo, ele diz que Jesus é o alicerce.
Quando o apóstolo Paulo compara a igreja como o corpo, ele diz: Jesus é o cabeça. Então, Jesus é o centro. Não pode fugir, não tem salvação em outro lugar, em outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo 3 e 4, vai falar assim. Aleluia. Capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Então, a sã doutrina vai dizer que Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos e quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Aonde nós encontramos essa palavra que diz que Cristo é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois ele fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo que a verdade que liberta é o Filho. Então o conhecimento para a salvação, o conhecimento da verdade é Jesus. Deus quer que todo homem, todo ser humano seja salvo e venha ter o conhecimento da verdade. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode mudar, que pode transformar, que pode nos fazer uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos pegar aqui. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Versículo 18 até o 21 de Romanos. Glória a Deus. Aqui vai dizer como Deus aqui no versículo de número 1, depois a gente volta no versículo de número 1, mas vamos lá. Capítulo 5, versículo 18 até o versículo de número 21, vai dizer assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Vamos pegar só esse versículo aqui. Para a justificação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quem consegue falar alguma coisa desse versículo que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a igreja? Assim como todos nós somos pecadores, você não é pecador? Você não é pecadora? Somos ou não somos pecadores? Somos. Mas quando você nasceu, você não havia cometido pecado algum. Você estava no ventre da sua mãe e ainda não tinha saído para o mundo, para fora, não estava no mundo, não falava palavrão, não pensava mentira, não fazia nada, nenhum tipo de pecado. Mas todavia você já era, certo? Você já era pecador, concorda com isso? Amém? Como a gente tem certeza disso? Como a gente sabe disso? Que uma criança
antes de nascer, ela já é pecadora. Como a gente consegue entender isso? A palavra do Senhor diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecado é a morte. Uma criança que está no ventre da mãe, que nunca cometeu pecado algum, ela não morre dentro do ventre da mãe? Não existe aborto? Existe aborto, né? A mãe cai, a mãe leva um susto, a mãe toma um remédio, ou dá complicação no parto, a criança se enrola no cordão umbilical, né? Mas aquela criança, ela nunca praticou nenhum pecado. Ela deveria não morrer. Por que não? Não cometeu pecado algum. Não, certo? Deveria ser isso. Mas a Bíblia está falando que por causa do erro de um, todos pecaram. E esse um é Adão. Por causa do erro de Adão, por causa da desobediência de Adão, todos receberam o pecado e com o pecado a morte, certo? Então por isso nós somos pecadores e por isso nós morremos. Então não é por causa do nosso pecado, da nossa falha, da nossa transgressão, mas por causa da desobediência de Adão, todos nós somos pecadores. Só que ele está falando que do mesmo jeito que você não teve responsabilidade, você não teve, como que eu posso dizer, participação, você não teve culpa, melhor isso. Do mesmo jeito que você não teve culpa do erro de Adão, você recebeu a morte e o pecado como herança, do mesmo jeito, por causa da obediência de Jesus, você não teve participação na obediência de Jesus. Você não tem mérito na obediência de Jesus. Só que, como você não tem culpa do pecado de Adão, você também não tem mérito da justiça de Jesus. Mas do mesmo jeito que você recebeu o pecado de Adão, você recebeu a justiça de Jesus sem merecer. Você se tornou justo, mesmo não merecendo. Deus olha para você e vê você justo, uma pessoa justa, mesmo você sendo pecador. Deus olha para você e vê você justo. Por quê? Por que Deus olha para você e te vê justo? Quem pode dar uma ideia? Por causa de Cristo. Quando Deus olha para você, por causa de Jesus Cristo, Ele vê você justo. Ele vê você uma pessoa justificada por causa de Cristo. Em Cristo. Essa é a verdadeira doutrina. Por meio de Cristo você se tornou justo. Por causa de Cristo Deus te vê justo. Por intermédio de Jesus Cristo Deus te vê justo. Aqui no Romanos capítulo número 5 mesmo. Glória a Deus. Romanos capítulo número 5, no versículo 1, vai dizer assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados através da fé. Por isso devemos ter paz com Deus. Por isso devemos ter descanso na nossa alma. Por isso nós devemos ter paz com respeito à nossa salvação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, a igreja, nós, a igreja, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Você tem paz na tua alma com relação a Deus? Ou você tem culpa com relação a Deus?
Ou você fica bem assim, oh meu Deus do céu, oh Jesus. Não é isso que Deus quer que você tenha. Pela fé, a igreja tem que ter paz com Deus. Então, o que eu estou ensinando? Que doutrina que eu estou dando para vocês? A sã doutrina. Por meio de Jesus Cristo, os teus pecados foram perdoados, você foi justificado, você precisa ter paz com Deus. Olha aqui em Gálatas, Colossenses. Abre a palavra do Senhor em Colossenses. Coríntios, Efésios. Colossenses, no capítulo número 2, vai falar uma palavra aqui que vai ajudar bastante. Aleluia. Ó. Capítulo de número 2 de Colossenses, no versículo de número 9 e versículo de número 10, vai falar assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Quem é esse ele? Em Jesus, tá? Então em Jesus habita corporalmente, no teu corpo, toda a plenitude da divindade. Vamos pegar aqui uma coisa que é importante. No teu corpo, quem é o corpo de Cristo? Não é a igreja? Paulo não falou lá em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo? Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais o quê? Em quem? Você está o quê? Não dá para entender isso. Você está perfeito nele. O que é perfeito? O que é perfeito? É algo que não tem defeito. Aí você pega o apóstolo Paulo, você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Por quê? Porque em Cristo Jesus você está perfeito. Por quê? Por causa de Cristo você foi justificado. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Entendeu? Então, Jesus é o alicerce, a igreja é o templo, somos nós, e se nós estamos em Cristo nós temos a plenitude da divindade. Em Cristo nós temos a perfeição. Em Cristo nós temos a justificação, o perdão do pecado, temos a salvação do nosso espírito, da nossa alma, temos a santidade nele, por meio dele, através dele, com ele. Ele é a nossa perfeição. É estar nele. Este é o ensinamento da sã doutrina. O problema é que a Deus Amor não ensina assim. A Universal não ensina assim. A Testemunha de Jeová não vai ensinar desse jeito. A congregação não vai ensinar isso. E todos eles estão dizendo, nós estamos ensinando a sã doutrina. Mas a sã doutrina está em Cristo. Cristo é a sã doutrina. Cristo é o verdadeiro ensinamento. Cristo é o ensinamento sem defeito, sem pecado. Então, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, do pecado da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então nele a igreja é ressuscitada. Como que é a questão da ressurreição? Morre no batismo, morre o velho homem, nasce a nova criatura. Morre o velho homem, ressuscita. Por quê? Porque é a mesma pessoa, aquela que foi batizada. A gente estava falando esses dias sobre o batismo dela. Foi bonito. Batizamos ela lá na Rebise. Neste dia, Deus tomou ela, foi batizada com o Espírito Santo. Desceu a velha Kelly com seus maus costumes, com seus maus pensamentos, morreu. Foi sepultado a velha criatura e ressurgiu, ressuscitou uma nova criatura. Então a igreja é uma nova criatura ressuscitada. Nele fostes ressuscitado, nele, em Jesus. Por meio de Jesus, você é uma nova criatura. Você tem que ser visto assim. Deus te vê assim. Nós deveríamos vermos uns aos outros desse jeito, e não mais com o olhar do velho homem. O irmão Edson, olha, não era flor que se cheirava, eu conheci ele. Olha, Edson. Cuidado, pastor. Cuidado, porque deu tanto problema. Agora está aí com a Bíblia debaixo do braço aí, falando que é santinho, isso, aquilo, mas o mundo pode te ver assim. Mas a igreja deve ter que olhar com o olhar de Deus. O Edson foi ressuscitado, é um novo homem. O Edson, aquele Edson, morreu e agora ressuscitou, porque nele foste ressuscitado. Aleluia. Deixa eu ver. Sepultado com ele no batismo, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, toda vez que esse ele aqui é Jesus, tá? Sepultado com Jesus no batismo, em Jesus também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vos vivificou juntamente com Cristo. Você foi vivificado. Você recebeu vida outra vez. Você recebeu uma vida que é uma vida plena, a vida de Deus, uma nova natureza. Mas Cristo fez muito mais nele, perdoando-vos todas o quê? Todas as ofensas, todos os pecados. Meio pecado, só metade do pecado. Alguns pecados, um sim, outro não, sabe? Não, nele você recebeu o perdão de todas as suas ofensas. Ele é a causa, ele é o alicerce. Você foi vivificado, ressuscitado, tornado uma nova criatura, porque você está sobre ele. Ele é a razão, o alicerce, é a razão de você estar de pé. O alicerce é a razão da casa permanecer firme durante época de chuva, época de terremoto. É o alicerce que te mantém de pé, é o alicerce que te faz santo, é o alicerce que te faz vivo, é o alicerce que te vivifica, é o alicerce. Quando Deus olha para você, Ele olha para o alicerce.
se eu estou em Cristo, eu sou santo. Não sabeis vós que vós sois santo? Foi isso, né, que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios 3, que nós lemos lá. Vós sois o templo de Deus, e o templo que sois vós é santo. Olha, vós sois o templo de Deus, e o templo de Deus que sois vós é santo. Então vou olhar para mim e vou me ver pecador, transgressor. Ou eu vou olhar para mim e vou me ver santo. Lembra que assim como você recebeu, você não tinha culpa, mas você recebeu o pecado de Adão, do mesmo jeito, você não tinha participação na obediência de Cristo, mas você recebeu a santidade, a recompensa, você recebeu a recompensa da obediência de Jesus Cristo. Você não é santo porque você é santo, que você não faz coisas erradas. Você é santo porque Jesus obedeceu e por causa da obediência dele você se tornou santo. Você é justo, você é justificado, não porque você não faz coisa errada, porque você não passa ninguém para trás, você não fala coisa errada. Não é por causa disso que você é justificado. Você é justificado porque Jesus Cristo obedeceu a Deus e por causa da obediência de Jesus, você se tornou justo. Tudo isso pela fé, porque você recebeu a Jesus como teu Senhor. Você aceitou Jesus como teu Salvador. Você entregou sua vida para Jesus Cristo. E quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu o maior milagre, a maior glória. Você recebeu o perdão, a salvação e o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Como ele perdoou? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia a cédula, é um papel, uma escritura. Quando nós falamos em cédula, nós logo imaginamos dinheiro, né? Imaginamos dinheiro. Mas é um papel, uma cédula. Cédula. Um papel que estava escrito: a Isabela é devedora, deve aqui 500 milhões. Ah, está escrito. Fazer o quê? Essa cédula está marcada lá e no final da caminhada vai ter que pagar a conta. No final da carreira, ó, Isabela, o que você deve aqui, ó, para fechar a conta aqui, 500 milhões. Mas eu não tenho como pagar, eu não consigo. Vai para o inferno. Se não pagar, vai pagar de um jeito todo. Ou paga, ou vai para o inferno. Ah, mas tem de misericórdia, 500 milhões, como que pode? Ah, você adquiriu isso no decorrer da sua vida, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Você, 500 milhões aqui, a cédula está marcando. Aí chega Jesus, pega esta cédula, pega esse papel, essa dívida da Isabela, coloca sobre os seus ombros, que é a cruz, e começa a sofrer. Jesus cai por causa do peso, do pecado, dessa cédula. Está lá o nome da Isabela. E Jesus está levando. Quando chega lá na cruz,
que ele vai ser cravado. O que acontece com a cédula que está sobre os ombros de Jesus? É cravada junto com ele. Esse é o pagamento. E aí Jesus Cristo, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Pagou, riscou. A Isabela não deve mais. Quando a Isabela for fechar a conta, chegar no último dia, vem Isabela, vem para a conta aqui, vamos resolver essa questão agora. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Isabela dos Santos Amando, sou eu. Isabela, está arriscado aqui, você já pagou, parabéns. Está arriscado aqui, você não deve nada. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, nos perdoando, nos santificando, nele, através dele, por meio dele, com ele, nós somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Foi o que Cristo fez por mim e por você, por isso. Esse é o santo ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos pegar 2 Coríntios capítulo número 5. Aleluia. 2 Coríntios capítulo número 5. Meu Deus, a hora já foi. Oh, santo Deus. Mas eu espero que a igreja tenha pegado bastante esse ensinamento. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 17 até o 21. Aleluia. Versículo 16, né? Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo número 5, versículo de número 15 até o 21. E ele morreu por todos. Ele, nós sabemos quem é esse ele, né? Sempre Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós devemos, a igreja tem que viver para Jesus, tá? Temos que viver para ele. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Teve alguns que conheceram Jesus segundo a carne, né? Pelo menos na época dos apóstolos, alguns ainda estavam vivos. Eu conheci Jesus, ele teve 12 anos, a gente brincamos junto. Jesus Cristo com seus 18 anos, a gente correu atrás de bola. Mas ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora não conhecemos mais aquele Jesus segundo a carne. Agora nós conhecemos o Jesus glorificado, santo, Filho de Deus. Glória a Deus. Imagina, nós vamos parar aqui, né? Imagina Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Tiago é irmão do Senhor. Esse apóstolo Tiago que escreveu a epístola de Tiago, não é o apóstolo Tiago que Jesus chamou para andar com ele. Porque o apóstolo Tiago que Jesus chamou para andar com ele, morreu lá na prisão quando Herodes prendeu Tiago e matou ele ao fio da espada. Aí depois ele queria apresentar, ele viu que o povo se agradou por ter matado o apóstolo Tiago, então eles queriam matar Pedro também, apresentar Pedro diante do povo e matar ele. Mas quando ele estava pensando isso, pela madrugada o anjo entrou na prisão, libertou Pedro, levou Pedro para a casa de Maria e salvou Pedro da morte. Então o Tiago, o apóstolo que foi chamado por Jesus, esse Tiago morreu na cadeia, na prisão. Então o Tiago que escreveu a carta do apóstolo Tiago, a carta de Tiago, é o irmão do Senhor. Agora imagina o irmão do Senhor que de vez em quando teve algumas intrigas, né? Esse Jesus, tudo que a senhora mãe,
só para ele, tudo é Jesus, mãe. Ah, mãe, manda Jesus, manda, só manda eu. Imagine o Tiago, que cresceu com Jesus, que teve as suas rixas como irmão com Jesus Cristo. Eu não gosto de você, eu não gosto desse menino. Irmãos não fazem assim, de vez em quando? Olha, menino, não fala assim com teu irmão, não faz desse jeito. E agora, Tiago vai ter que mudar a tua mentalidade. Ele não pode mais ver aquele Jesus que ele conheceu segundo a carne. Ele agora tem que olhar agora Jesus pela fé, como Senhor, como Deus, como Salvador, como Filho do Deus Altíssimo, como Messias. Eu acredito que Jesus é o Messias, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Ele é o Senhor. Então já no coração dele já não é mais aquele Jesus segundo a carne, agora é o Jesus ressuscitado, glorificado. Amém? Então nós vamos aqui. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em quem? Em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então esse é o ensinamento verdadeiro, que quem está em Cristo é uma nova criatura, que quem está em Cristo não deve ser visto segundo a carne, não deve ser visto segundo as coisas terrenas, mas tem que ser visto como segundo os olhos de Deus, porque é uma nova criatura. E tudo isto, versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Deus nos fez o quê? Nos reconciliou. O que é uma reconciliação? É alguém que estava afastado, que voltou novamente, se unir. Isso é reconciliação. Eu e a Kelly, nós somos marido e mulher. Uma hora a gente se separa. Aí a Kelly sai de casa. Não, eu saio de casa. Aí eu saio de casa. Aí depois de um determinado tempo, a gente conversa outra vez. E a gente faz o quê? A gente se reconcilia. Entendeu? A gente volta a morar junto de novo, a se unir outra vez. Então alguém que estava separado se reconciliou. Então, por meio de Cristo, Deus fez o que com a humanidade? Reconciliou. Mas não toda a humanidade, a igreja. A igreja é reconciliada. Você está novamente com Deus, por meio de Cristo, você está reconciliado com Deus. Aonde você vai ter esse ensinamento? Aonde que vai estar a sã doutrina? Quem vai ensinar a sã doutrina, se não pegar que nele, em Jesus Cristo, a igreja foi reconciliada? Em Jesus Cristo você foi reconciliado. Em Jesus Cristo, você que estava afastado de Deus, agora se aproximou, se voltou novamente, se uniu com Deus, você está unido com Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim, acho que é no capítulo 4, ele fala assim, como que se Deus por intermédio de nós rogasse, rogamos-vos que vos reconcilie com Deus. Como que se Deus, por intermédio de mim, por intermédio de nós, através de nós. Não, eu acho que tem muito mais. Não, calma aí. Vamos ver aqui. Primeira Epístola de João, capítulo número 4. Já estou terminando, mas isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu pego aqui.
Deixa eu ver. Aqui, versículo de número 17. Olha que coisa interessante aqui. Aleluia. Capítulo 4 de primeira epístola de João, capítulo de número 4. Epístola não é o Evangelho, está lá perto do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança no dia do juízo, em dia de julgamento, hein? Como pode alguém ter confiança no dia do julgamento? Está todo mundo na berlinda, todo mundo ali, você vai ser julgado, cara. Tem? Só que a igreja tem confiança. Por quê? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Aleluia. Porque qual ele é, assim como ele é, nós somos também. Assim como Jesus Cristo é, você é também no mundo. Você e Jesus são iguais. Mas isso porque você está nele. Assim como ele é, nós somos também neste mundo. Então, quando alguém olha para Isabela, vê Jesus. Porque assim como ele é, nós somos. Aí tem que ter essa fé. Eu sou semelhante a Cristo, igual a Cristo. O que significa o termo cristão? Sabe o que significa cristão? Cristão vem de Cristo, certo? Então, cristãos são pequenos Cristos. São pessoas iguais a Cristo. São pessoas que representam Cristo. São pessoas que parecem com Cristo. Os apóstolos, eles receberam o nome pela primeira vez de cristão quando eles estavam em Antioquia. E ali, as pessoas daquela cidade nomearam eles como cristão. Por quê? Porque eles falavam de Cristo e se pareciam com Cristo. Então você fala, eu sou cristão. Você é cristão? Sou cristão. Então você é um pequeno Cristo. Só um versículo, pessoal. No 4, versículo 13 aí, mesmo livro. 13? Aleluia. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nós estamos nele e ele está em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então é muito forte, é nós levantarmos a cabeça, pararmos de olhar para nós com desprezo, nós mesmos nos menosprezamos. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Ai, eu sou o menor da casa do meu pai. Ai, eu sou o bichinho de Jacó. Você, cara, você é igual a Cristo. Eu olho para você, eu vejo Cristo. Você representa Cristo. Você é santo. Você é justificado. Você é reconciliado. Você tem o Espírito de Deus. Você é o templo de Deus. Você está sobre o alicerce que é Cristo. Você está em Cristo. Então, você é o cara. Glória a Deus. Você é o representante de Deus na terra. Você é a luz do mundo, com toda certeza. Porque você é a igreja. Porque você está em Cristo. Então, o que é o santo ensinamento? O santo ensinamento é toda vez que você encontra na palavra, em Cristo,
por Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, nele. Isso são o que Deus fez com você por intermédio de Jesus. As demais doutrinas são ensinamentos que a igreja precisa ter ética, a igreja precisa ter caráter, a igreja tem que saber como se comportar, a igreja tem que saber como ser, se Jesus te santificou, se mantenha sobre a santidade que Cristo te fez. Tudo isso são ensinamentos necessários, mas a santa doutrina, o verdadeiro ensinamento é o que Deus fez com você por intermédio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos encerrando. Amém? Então, palmas para o Senhor Jesus. Eu vou terminar com Romanos capítulo número 11. Eu só termino aqui. Não vou nem explicar, tá bom? Só Romanos capítulo número 11 a gente encerra aqui. É por causa do que eu falei, por meio dele, nele, através dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo número 11, versículo de número 36 de Romanos, vai falar assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Está encerrado. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meu Deus.